Ele é lindo, amém? Vocês concordam comigo que Jesus é lindo? Uau, não dá vontade de parar, dá vontade de ficar só aqui na adoração. Vamos continuar adorando através da palavra, abrindo o nosso coração para aquilo que Deus tem para falar conosco nessa manhã. Eu acredito que há uma expectativa no meu coração da sua vida ser transformada, da sua vida não ser mais a mesma, sempre. A intenção nossa de ministrar a mensagem do Senhor não é se dar bem aqui nos domingos, numa quarta-feira, mas é na verdade poder trazer algo que é tão tangível, tão real e verdadeiro, que penetra ao nosso coração, aonde eu e você não temos uma outra opção a não ser se lançar diante dessa verdade, dessa mensagem, e viver o que essa mensagem traz para dentro de nós. Então eu gostaria que você também tivesse isso dentro do teu coração, que você orasse por isso, que você, enquanto a mensagem está sendo ministrada, eu gostaria muito que você colocasse fé nessa mensagem, porque só ouvir não traz resultados. Nós precisamos crer que Deus está falando ao nosso coração. Amém? Glória a Deus. O tema de hoje, eu quero falar sobre corações dispostos. É um tema bonito, né? Corações dispostos. Nós vivemos em um tempo onde o certo e errado se misturam facilmente. Qualquer coisa que você vai buscar, pesquisar, tem uma certa quantidade de pessoas dizendo que aquilo é legal, uma outra certa quantidade de pessoas dizendo, não é tão bom. Então, o que é certo e errado, o que é bom, o que é ruim hoje, a gente tem muita dificuldade por causa da quantidade de pessoas que estão trazendo informações, né? E muitas vezes, existem aquela aparência de certo, mas o que está realmente, a intenção daquilo está errado, está totalmente distorcido. E nós como igreja, e olhando para a igreja, quantas vezes eu vi pessoas aqui decepcionadas com pastores, com líderes, com irmãos, com pessoas que eram conhecidas como aquele que carrega a presença de Deus, o Espírito de Deus, e falharam, erraram, magoaram outros. Eu tenho certeza que se eu falar, levante a mão aqui, quem já foi magoado ou de alguma forma machucado por uma igreja ou por um irmão, eu tenho certeza que quase 99% aqui levantaria a mão e dizer, eu fui algum dia. E isso é estranho, porque aquilo que era para ser bom, tem machucado. Aquilo que era para ser certo, tem feito coisas erradas, mas a aparência de tudo isso parece ser boa. Então, é possível fazer o bem sem um coração desobediente a Deus, porque na maioria dessas pessoas, elas nunca se apresentaram, ou a princípio eu nunca olhei para alguém do tipo, nossa, esse cara é mau, esse cara não é bom, porque se a gente já percebe isso, a gente já não permite ali o nosso coração se relacionar, e a gente tem as nossas seguranças para não entrar como que eu posso dizer, frustrações, ok? Beleza? Então, há muita coisa que parece ser boa, bonito, e ao mesmo tempo, elas não se submetem, é uma coisa que é certa, porém, tem vivido de uma forma errada. Então, é possível parecer correto diante das pessoas, mas resistir à vontade de Deus internamente. Então, eu queria falar, não para nós olharmos para as pessoas, mas eu gostaria que nós olhássemos para nós, para aquilo que nós estamos vivendo, para aquilo que nós estamos sendo, como cristãos, como os filhos de Deus, carregando esse legado, esse princípio, porque, querendo ou não, só porque você está neste lugar, independente da tua fé, querido, você já é visto como uma boa pessoa, você já é visto com um coração bom, alguém que a gente pode pedir ajuda. Há um texto na Bíblia que Jesus cita, a passagem do samaritano, ele diz que um homem vinha de viagem,
E esse homem foi pego de surpresa e roubaram, bateram nele ao ponto dele cair moribundo, quase morto. E aí veio o sacerdote e veio o levita e passaram de longe. Então, geralmente nós temos vivido com isso, pessoas que têm aparências boas, que nascemos em Cristo Jesus, somos nova criatura em Cristo, porém a intenção do nosso coração tem sido contrário àquilo que externamente nós temos apresentado ser. Então, uma frase que é interessante, nós fazemos uma reflexão, a maior desobediência não começa nas ações, mas na disposição do coração. Então, muitas pessoas, muitos de nós, estamos na igreja, estamos servindo neste lugar, falamos que somos crentes, oramos a Deus, adoramos a Deus, exaltamos o nome de Jesus, dizemos que o obedecemos, porém, na verdade, o nosso coração, o interior, as intenções não têm sido verdadeiras, e o Senhor quer hoje revelar isso ao nosso coração, né? Hoje, Deus ainda procura corações dispostos a obedecer, e para termos um coração disposto a obedecer, vai custar, querido, nós trabalharmos no nosso orgulho, na razão e na posição que nós temos diante da nossa vida. Amém? Eu quero usar o texto de Jeremias. Jeremias capítulo 13, verso 9. Ele apresenta aqui nesse texto o povo de Deus com o coração disposto a desobedecer. Então Jeremias começa assim: assim diz o Senhor, do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno, que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo o propósito do seu coração, e anda após deuses alheios, para servi-los e inclinar-se diante deles, será tal como este cinto que para nada presta. Então, o contexto aqui, amados, Deus levanta o profeta Jeremias, e é muito interessante, que para profetizar contra a rebeldia e a dureza do coração de Judá, né? Então Deus levanta esse profeta para falar: ei, presta atenção, há uma rebeldia, há uma dureza do coração. Nós ouvimos ele falar no texto que eles se propunham a andar segundo o seu coração. Interessante que o profeta Jeremias não foi um profeta que pregava nas praças públicas, nas ruas, em cima dos telhados. O profeta Jeremias, ele pregava à porta do templo. Então ele não pregava para um povo que estava distante, um povo que não queria, um povo que não queria ter relacionamento com Deus, não queria parecer-se piedosos, bondosos, amorosos. Eles pregavam para um povo que buscava a Deus. O profeta Jeremias, ele pregava contra a rebeldia, a dureza do coração, não de um povo que estava distante de Deus, mas de um povo que estava no templo, buscando, servindo, aprendendo, orando, ofertando, tendo vida com Deus. E ele profetiza a eles, e ali, um pouquinho antes, ele fala sobre esse cinto de linho que apodrece. Deus vira para o profeta e fala assim: você vai fazer um ato profético, vai pegar um cinto de linho, porque isso representa pureza. E o cinto na cintura que é colocado representa da intimidade e relação que Deus tem com o homem. Então, a pureza do meu povo, eu te criei para ser puro, eu te criei para viver em santidade, certo? E comigo, alinhado comigo, andando junto comigo. E ele fala para Jeremias: coloca esse cinto no meio do barro, no meio da terra, e deixe lá. Aí o Jeremias fez, e depois de alguns tempos o Senhor falou: vai lá, Jeremias, e pega o cinto. O cinto já estava podre,
O cinto já não tinha mais valor nenhum, o cinto já não servia mais para nada. E ele estava dizendo assim, Deus estava falando assim, assim é o meu povo, que está no templo, que está buscando, que está fazendo todas as coisas, porém, são rebeldes, o coração está distante, são idólatras, porém, o coração se propõem a fazer segundo a vontade do seu coração, até esquentar. Obrigado, amor. Então, o povo estava mergulhado aqui, queridos, na idolatria, na injustiça e na aparência religiosa. E é algo que essa semana me chamou muita atenção. Deus falou muito comigo sobre essa questão da intenção do nosso coração, daquilo que fazemos, daquilo que somos como seres humanos, como você trata o próximo, como você vive com as pessoas, como você se relaciona com o teu esposo, com a tua esposa, com teus filhos, com pessoas que lideram a tua vida. Sabe qual é a intenção realmente que você tem em teu coração? Será que nós temos feito o papel da igreja, ou somos esse cinto podre, que tem aparência, que temos o Espírito de Deus sobre nós, temos a graça de Deus sobre nós, temos poder de Deus sobre nós, para curar, para libertar, para salvar, porém, não acessamos, não vivemos, não experimentamos? Será que ainda somos só uma aparência de igreja, ou estamos neste lugar para sarar essa terra? Ou estamos neste lugar para sermos a diferença? Existe algo que tem que brotar dentro do nosso coração e fluir. Você não é só um ouvinte neste lugar, um transeúnte que veio de passagem, parou aqui, está ouvindo e vai para casa e a vida segue. Não, querido, você está aqui para aprender, você está aqui para se tornar aquilo que o Senhor quer que você se torne. Caso contrário, amado, isso como nós falamos, nós tornamos a graça vã. Isso é um coração que está disposto a fazer simplesmente o que pensa. E o que Deus quer tratar no nosso coração hoje é nós termos esse coração disposto. Amém? Então Deus quer restauração. Deus, ele não fala para o profeta só, olha, é assim que vocês estão. Ele fala assim, pois eu tenho uma briga agora com esse povo. Eu vou tornar a rebeldia deles vã, eu vou vencer, eu vou destruir o orgulho, porque eu vou trazer esse povo para mim. Em outras palavras, querido, Deus te ama e vai lutar o preço que for para te trazer para Ele, para que você viva segundo a vontade dEle. Então Deus nos chama nessa manhã para uma vida de intimidade. Não só uma vida de aparência, Ele quer como um cinto de linho, nos colocar junto à sua cintura e nos fazer andar com Ele. Mas apesar de sermos chamados por Ele, nós e este povo precisa se dispor a obedecê-lo. Mas geralmente há uma disposição em desobedecer. Então, só para lermos novamente, olha, Jeremias 13, no versículo 10, diz assim: este povo maligno, que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo o propósito do seu coração. Amados, ter uma aparência de homens e mulheres de fé, mas dentro de nós fazemos o que o nosso coração determina. Andar segundo o propósito do nosso coração, querido, você só está tendo aparência neste lugar de crente, você só está tendo aparência de uma pessoa santa, você só está tendo uma aparência de uma pessoa que tem uma vida devota ao Senhor, que ama Jesus, mas o teu coração está disposto a obedecer a si próprio. É a forma que você pensa, é a forma que você acha que é melhor, é as suas razões, são as suas vontades. Este coração é o problema. O meu coração, quando se dispõe a andar em sua própria vontade, é o problema. É o que me torna duro, é o que me torna rebelde, é o que me torna idólatra. É o que me faz sair da vontade do Pai.
para eu viver segundo as minhas e os meus conceitos. E na maioria das vezes, amado, quando nós andamos segundo o nosso coração, a aparência é justa, a aparência é certa, a aparência é correta. Nós andamos de uma forma e reivindicamos algo que, segundo o nosso coração se propôs, é correto. Ei, você não briga por algo que você não acha que é justo e correto pela tua vida. Sim ou não? Mas não é porque você vê que é certo, mas a intenção que está por trás é errada. E nós precisamos olhar para dentro disso e se sujeitar à intenção do nosso coração ao Senhor, para que Ele molde isso e transforme as nossas vidas, amém? Então, quando Jesus olha, ou Deus fala com esse povo, Ele fala, olha, esse povo maligno, que pensa maldade, que é ruim, e eles estavam no templo, eles estavam fazendo as coisas, mas ele recusava ouvir as palavras do Senhor, eles recusavam acreditar na mensagem de Jesus, eles recusavam quando Jesus fala, perdoa 70 vezes 7, Jesus, isso não é para mim, eles recusavam, por quê? Porque segundo o meu coração, 70 vezes 7 é muito. Segundo o que eu penso, não é tão assim. E andam após deuses alheios, talvez vá assim, que deuses alheios? Eu só sirvo o Senhor, só o Senhor é meu Deus. E olha, deixa eu te falar uma coisa, judeus, os fariseus, os religiosos dessa época, eles criam muito mais num Deus único do que nós. Então a obediência verdadeira, ela começa não com as nossas ações, mas com a disposição interior do nosso coração. Quando dentro de mim, eu me disponho a caminhar com Cristo e fazer a sua vontade, eu não me apoio naquilo que é externo. Então, eu não me apoio no resultado externo. Então Deus chama a atenção para a intenção das ações. E muitas vezes, naquilo que você tem brigado, naquilo que você tem levantado, naquilo que você tem andado e na tua vida, o que você tem dito que é certo, eu quero fazer uma pergunta, certo por quê? Qual a intenção do teu coração para você me dizer que o que você está fazendo, aquilo que você faz, a maneira que você tem, a visão da vida é certo? Qual é a intenção do teu coração? Já vou dar um spoiler. Se a intenção do teu coração não for glorificar a Jesus, ela só está apontando para si próprio. Se a intenção do teu coração não é dizer Jesus seja exaltado por causa dessa minha atitude, amado, ela só aponta para você mesmo. Posso ouvir um amém? Alguém para esse barulhinho aí, por favor? Obrigado. A Bíblia nos mostra que adorar outros deuses, nem sempre você vai ter uma imagem de tal santo, de tal entidade, de alguma coisa que é adorar outros deuses. Nós vemos o povo em um certo momento, quando ele é tirado do Egito, e ali no deserto, o povo constrói um bezerro de ouro para ser adorado. O povo de Deus constrói um bezerro de ouro. Por que eles construíram? Porque Moisés demorava no Monte Sinai. Então o povo construiu um bezerro de ouro, e eles disseram assim, agora esse bezerro de ouro é o nosso Deus. E aí, por que eles construíram? Porque eles se sentiram inseguros, se sentiram ansiosos, e resolveram então tomar o controle, criando um Deus mais acessível, mais visível e mais pervisível ou permissível. Então, geralmente, nós temos andado com Deus, falamos que amamos a Jesus, temos essa aparência,
Mas a disposição do nosso coração em desobedecer aponta que nós não queremos esperar no tempo de Deus. Que nós não estamos dispostos a confiar. A ansiedade toma conta do meu coração. Você sofre de ansiedade, querido, deixa eu dizer para você. Talvez você tenha se vitimizado até hoje por causa da tua ansiedade. Mas a ansiedade, ela só aponta para uma coisa: falta de confiança que Jesus é contigo. Eu entendo, eu sei que é real, é verdadeiro, mas se você começar a se posicionar teu coração e dizer: não, Deus é fiel comigo, essa ansiedade não vai ter mais lugar dentro de você, e a cura vai vir. Escuta, muitas vezes nós estamos tomando o controle. Deus falou que vai fazer alguma coisa, você toma o controle e fala: não, Deus, deixa que eu faça do meu jeito, deixa eu fazer da minha maneira, deixa eu tornar isso mais acessível. Então, quando fazemos isso, quando agimos dessa forma, nós criamos um bezerro de ouro para nós adorarmos. No dia da graça, no dia do amor de Jesus, conhecendo toda essa verdade que Deus tem falado ao nosso coração, estamos construindo bezerros de ouro para que a gente adore e idolatre Ele. Sabe como eu faço isso, AP? Só de você ter o desejo de controlar a Deus. Você sabia que você tem desejo de controlar Deus? Eu espero que não. Mas quando, AP, nós temos o desejo de controlar a Deus? Quando criamos imagens mentais e emocionais de um Deus que se encaixa na nossa vontade. Então eu começo a ter agora dentro de mim, dentro do meu coração, que esse Deus de amor, de graça, de misericórdia, que é isso, e eu não tenho dúvida disso, Ele vai compreender os meus erros, Ele vai compreender a minha situação na vida, Ele vai compreender o porquê que hoje eu não consigo resolver esse problema meu, que eu tenho que mentir aqui, que eu tenho que trapacear aqui, que eu tenho que lubridiar aqui, que eu tenho que ser mais esperto aqui, que eu tenho que ser mais duro aqui. Ei, esse Deus, Ele entende a minha vontade. Eu estou controlando Deus. Falando: Deus, espera aí, o Senhor precisa se encaixar naquilo que eu penso. Exemplo. Deus, o Senhor entende que eu não consigo perdoar. Deus, o Senhor sabe que esse é meu temperamento, que eu sou assim. Sabe, amado, isso é seu bezerro de ouro. Você está querendo controlar Deus. Você está querendo, sabe fazer o quê? Que Deus se torne a sua imagem, a sua semelhança. Concorde comigo, Deus. Não é verdade? Eu não sei me controlar. É isso, concorda comigo e ponto. Olha, Deus, eu não sei ser bênção, eu não sei ser paciente, eu não sei ter temperamentos calmos, eu não sei ser longânimo, eu não sei, Jesus. Então concorde comigo. Olha, é melhor o Senhor mudar do jeito que você e ser a minha imagem e a minha semelhança. Esse é meu bezerro de ouro. É o Deus segundo o meu padrão. E de verdade, eu acredito que ninguém aqui pensava assim: nossa, eu estou fazendo isso com Deus. Amado. Mas nós somos a imagem e semelhança dEle. Amém? Então nós nos amoldamos a Ele. Não Ele se amolda a nós. Aleluia? Escuta. Uma outra atitude que gera um bezerro de ouro: a idolatria de não saber esperar. O povo fez o bezerro de ouro porque Moisés estava demorando, então eles não sabiam esperar. Hoje nós trocamos a vontade de Deus por soluções humanas rápidas. Por não saber esperar, nós arrumamos casamentos fora da vontade de Deus, nos relacionamos
E ainda usamos assim, não, Deus, mas é para eu converter a pessoa, mas Jesus, é uma ajuda. Nós criamos relacionamentos e vínculos com pessoas que não creem em Deus. Eu não digo que a gente não deve amar as pessoas, não é isso que eu estou dizendo, mas a gente não pode ter vínculos igual a eles. Nós somos as pessoas que influenciamos lá fora, não somos influenciados por eles, amém? Teu marido é ímpio, teu marido não crê em Deus ainda, glória a Deus, seja lá na tua casa uma mulher de Deus, e isso vai te custar o orgulho, vai te custar preços altíssimos, mas você está estabelecendo ali que existe uma mulher de Deus naquele lugar, e através dessa atitude, sem palavras, a palavra de Deus diz que você ganha teu marido para Jesus, e a mesma coisa o marido, e assim vai, sabe, nós se amoldamos. Então um cara quer uma briga, aí você briga com ele. No trânsito, a pessoa quer ser espertona, você também quer ser o espertão. O que acontece? Briga, confusão. A gente começa a sair da vontade de Deus. A gente, por falta de paciência, você não sabe esperar o tempo de Deus, está no emprego e quer ganhar mais, e quer voar, e aí você pega e pede as contas, sendo que Deus não falou para você pedir as contas. Sabe, você toma decisões precipitadas, e todo momento frustrante, a todo momento, sabe, angustiante, e você acha que está resolvendo alguma coisa, você está piorando as coisas, você está criando bezerros de ouro para você. Você crê em Deus, tem aparência de crente, é bonito, é cheio do Espírito Santo, mas o interior não está legal. O interior tem alguém no controle chamado eu. E nós precisamos ter o coração disposto a obedecer a Deus. Amém? Então são casamentos fora da direção de Deus, negócios desonestos, sabe? Sempre tirando vantagem. Esses dias nós somos, eu orei e falei, Senhor, estou com muita vontade de comer um sushi, e eu quero levar minha família, né, para comer um sushi. E levar a família para comer sushi, querido, sai caro. A família tem 5, mais ou menos, então imagina, né? É bem caro. Mas o Senhor é aquele que providencia todas as coisas para nós, amém? Glória a Deus. E não há falta em Cristo Jesus, aleluia. Eu não sei se foi Ele que fez isso, mas deu um negócio muito interessante. Nós jantamos e acabamos de chegar no restaurante, ficamos uns 40 minutos, 50 minutos no rodízio. Isso não é nada, nem começou a chegar muita coisa, só as entradas. Mas nas entradas a gente comeu muito bem, entende? E explodiu o disjuntor, acabou a luz do restaurante. Daqui a pouco a garçonete falou assim, olha, nós não vamos mais poder te atender, e vocês vão precisar ir embora. Todo mundo no restaurante, e a gente foi. Chegou lá na hora de pagar, a gente ia pagar numa quantia de R$900 o jantar. Aí a mulher falou assim, olha, ficou R$126. Eu falei, uau, 126, né? Me dei bem. Mas ali no meu coração, um sentimento de Deus, eu acho que a justiça, ela precisa ser independente se eu estou me dando bem ou não. Eu não sou aquilo que eu não sou o que eu prego o que eu sou. E eu falei para a mulher assim, um dos meus filhos estava comigo e me deu uma bicuda. Por que você falou isso, pai? Eu falei, está justo isso? Está certo? Não vai, é o correto? Né? Aí a mulher falou assim, não, é o correto, a gente viu aqui que não sei o quê. Eu falei, você tem certeza? Aí chegou a outra mulher, não, eles têm que pagar metade. Aí a mulher falou assim, não, eles não têm que pagar metade. Olha, eles consumiram isso aqui, eles têm que pagar isso aqui. Sabe, amados, a gente mesmo se dando bem, nós temos que perguntar, está certo isso? Você tem certeza? Você pode cobrar mais. Né? Aqui a justiça, ela para aqui, ó, no que você acha que está certo. Se você acha que eu não devo falar com você dessa forma, eu acredito que eu tenho que te respeitar e acabou, ponto final. Sabe, quando eu casei com a minha esposa, eu entendia que eu mandava na vida dela, eu era dono dela, e eu falava para ela, agora você vai me obedecer do jeito que eu quero. E quantas vezes isso era o meu bezerro de ouro? Né? Quantas vezes isso me atrapalhou no meu relacionamento com ela? Porque eu não casei para ela me obedecer do jeito que eu quero. Eu casei com ela porque eu a amo e quero viver com ela do jeito que ela sempre foi. É claro que se ela melhorar, fica bom para todo mundo, né? Ok? Mas é uma verdade.
A gente é injusto quando nós queremos que o próximo mude porque nós queremos. Você está sendo injusto. Ao invés de aceitar e ponto. A graça de Deus te basta. O amor de Jesus é mais suficiente de qualquer valor nessa terra. Você teria coragem de olhar para Jesus e dizer: Jesus, se o Senhor não mudar nada, se o Senhor não fizer nada na minha vida, se não acontecer nada de bom na minha vida, eu continuo te amando e o Senhor continua sendo esse Deus maravilhoso? Ou isso não é verdade dentro do teu coração? Você percebe que é nessas perguntas, nessas questões, nós vemos de fato a intenção daquilo que nós estamos fazendo neste lugar. Talvez eu não te veria com tanto ânimo. Talvez eu não faria as coisas com tanta alegria. Mas muda alguma coisa Deus não fazer? Foi para isso que Ele nos chamou? Ou o maior milagre que Deus fez na nossa vida foi nos tirar do inferno, da condenação, de estar afastado eternamente dEle? Ei, o nosso sonho, o nosso desejo é estar com Cristo. O nosso coração anseia por isso. Esse é um coração sincero. Aleluia. Porque se você está interessado em coisas, cara, você está no lugar errado. Se você está interessado em se dar bem, você está no lugar errado. Existem outras oportunidades lá fora que pode realizar os teus sonhos, os teus desejos. Tem muita gente que não conhece Jesus e é muito próspera, é muito abençoada, tem bons casamentos, está tudo lá. Mas o que nós estamos buscando aqui é Ele, é Cristo, é o seu amor, é estar do lado dEle, é viver com Ele. E se isso não é o suficiente para nós, o que vai ser suficiente para você, querido? É um vazio enorme dentro do teu coração que está aberto e você está tentando colocar muitas coisas, e esse vazio só vai ser preenchido quando você entender que tudo é Cristo dentro de você. Aleluia. Muitas vezes nós temos esperado assim: é melhor algo errado agora do que continuar esperando em Deus. Então isso é um bezerro de ouro, é algo que ocupa o lugar da confiança plena em Deus dentro de nós. Olha, é vontade de Deus te fazer feliz, é vontade de Deus derramar do seu amor sobre o teu coração, é vontade de Deus te usar poderosamente nessa terra, é vontade de Deus te fazer uma bênção, a tua casa, a tua família, aonde você entrar, aonde você sair, é vontade dEle, amado, não é tua, é dEle. É vontade de Deus fazer um avivamento na nossa igreja. Nós não temos que pedir como mendigos: ai Deus, faça um avivamento. Não, é vontade dEle em primeiro lugar. E nós só concordamos com isso. Nós o aceitamos, nós cremos nisso. É vontade de Deus cuidar da tua família, é vontade de Deus te dar um emprego, é vontade dEle, antes de ser tua, é vontade dEle. E isso é pleno em seu coração por nós, em cuidar da gente, em trazer o pão, o alimento, a casa, a moradia. É Ele responsável por isso. Ele se torna responsável, Ele diz: eu sou responsável por isso. A nossa parte é descansar, é desfrutar. Então, a falta de paciência cria bezerros de ouro e muda em nosso coração, sabe, a confiança nesse Deus que tem toda a vontade de nos abençoar e nos transformar. Amém? Muitas vezes, a idolatria do eu, né? O nosso bezerro de ouro somos nós mesmos, o bezerro de ouro somos nós mesmos, a nossa opinião, a nossa razão, os nossos confrontos. Timóteo, 2 Timóteo 3, 2, diz assim que os homens serão egoístas e amantes de si mesmo. Percebe? Amados, o Senhor está abrindo nossos olhos e Ele está falando: olha, os homens serão egoístas e amantes de si mesmo. O que isso reflete em tua vida, em quem você tem sido?
né? Sabe, olha só, a gente fala assim, ó, vai ter curso de casal na igreja. Aí você é tão egoísta e amante de si mesmo, você fala assim, eu não preciso ir. De verdade, eu vou em todos. Porque quanto mais eu aprender, a humildade. Eu sou humilde para falar, eu tenho áreas que eu preciso aprender. Eu não sei de tudo. Sabe, a gente, vamos fazer a sala de oração. Não, eu oro em casa. Eu entendo, e é bom. Mas, amados, nós estamos nos reunindo como igreja. Existe uma liderança, existe algo que se opõe, talvez, ao que você pensa que é certo. Mas se você não se dobra, o teu coração, ele está sendo posicionado e você está fazendo a vontade do teu coração, você está errado. O que você está propondo é o seguinte, eu sei, a minha opinião serve, a minha razão e o que eu estou falando. Isso é um bezerro de ouro na tua vida. Por isso que Deus instituiu liderança, por isso que Deus coloca uns projetos no meu coração bem difíceis assim, para a gente ficar tudo doido, mas para mostrar o coração. Um coração que está disposto a obedecer, não a se rebelar, não a ter imagem, aparência de que está comigo. Quantos batem nas nossas costas aqui e diz, conta comigo, AP, e nunca orou por mim. Eu não tenho problema com isso, eu te amo, meu irmão, de verdade. E sei que aqui não serve, mas eu preciso falar isso. Eu preciso levar a mensagem de Deus. Você precisa entender o que Deus está nos chamando para nos aprofundar. Para não sermos só uma igreja de aparência. Uma igreja que parece ser igreja. Deus não me chamou para isso. E sim para ser uma igreja de verdade. E uma igreja de verdade não tem bezerro de ouro no meio dela. Amém? Cristianismo sem submissão, amados, é um bezerro de ouro. Arão, ele fez o altar diante do bezerro e proclamou uma festa ao Senhor. Olha, parecia algo tremendo, é o que nós vimos hoje. Eles estavam lá festejando. Deus viu lá de cima e falou assim, olha, o povo está perdido, já se desviou. Você ficou um pouquinho longe deles e já desviou. Eles ainda não falavam de Deus, mas adoravam a outro. Então, quantas vezes nós estamos falando de Deus, pronunciamos Jesus, usamos o nome de Jesus. Eu não queria nem falar sobre isso, mas tá. Eu vou falar. Muita gente usa o nome de Jesus, mas obedece o orgulho, o dinheiro ou a própria vontade. Sabe, amado, qual é o poder do nome de Jesus para você? Eu queria que você fosse sincero com o teu coração agora. Qual é o poder que tem no nome de Jesus para você? É duro, mas está tão banalizado, porque você fala tanto o nome de Jesus, da boca para fora, que quando você olha para dentro do teu coração, e que você precisa crer no poder do nome de Jesus, ele não tem tanto poder e valor assim. Como assim, AP? Cara, nos últimos 5 dias, você viu alguém necessitado de um milagre? De uma resposta de Deus? Nesses últimos 5 dias, você viu alguém passando por um conflito? Um casamento, um emprego, uma porta de emprego, uma necessidade de uma ajuda? Eu tenho certeza que todos aqui viram alguém com essa situação. A não ser que você estava trancado dentro de um quarto e não assistiu televisão, e não viu o Instagram, não viu nada dessas coisas. Então, todos nós. Mas qual de vocês se moveram em fé, orando e dizendo, eu creio que no nome de Jesus as coisas vão mudar? Qual de vocês ligou para o teu amigo, ou ligou para a tua amiga, ou ligou para o teu vizinho, ou para um parente, ou para alguém que você ama, e você disse assim, eu creio no nome de Jesus?
E em nome de Jesus, situação seja transformada agora. A bênção venha sobre a tua casa. Sabe por que não fazemos, amado? Porque temos aparência, mas não cremos no nome de Jesus. Cremos em nós. Você crê no que você faz. Você crê que você vai ter seu salário porque você trabalhou a semana inteira, o mês inteiro. Você crê que o casamento vai dar certo porque você está se dedicando. Você crê sempre apontando para si, mas nunca para Jesus. Sabe o que Jesus falou? João, capítulo 14, se eu não me engano, João 10, 14, eu acho. Fala, tudo que pedires em meu nome, eu farei. Não é isso? Qual é o poder do nome de Jesus para você? Você viu alguém enfermo, doente, mancando? Por que você não orou por ela? Você viu alguém precisando de uma palavra de conforto? Por que você não deu essa palavra? Responde, amados. Você não pode ser mais um esquenta-banco aqui neste lugar. Isso é egoísmo puro. Saber o que você carrega e não manifestar isso. Não levar isso para fora. E tornar isso só seu, querido. Isso é egoísmo puro. Soberba. Então, o que acontece? O bezerro de ouro é quando nós falamos que somos cristãos e não obedecemos. Então, o cristianismo e a obediência precisam andar juntos. Obedecer a palavra. Então, olha só, Filipenses 2:3 fala assim, nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superior a si mesmo. Cara, é só falar que alguém canta melhor que a Raira, pronto, a Raira já viu o coração duro. Não estou dizendo que é fato, mas... Não é? Irmãs, vocês estão muito bem aí, mas tem mais irmãs que servem melhor que vocês duas. Pronto. Semana que vem não vai mais pregar. Não quero, tira da escala porque o AP falou aquilo lá. Percebe? Quando a Bíblia diz para a gente ter alegria quando alguém é melhor, e considere essa pessoa superior a você, isso não te diminui, isso te engrandece, querido. Então você vê que a intenção do nosso coração, ela tem aparências bonitas. Nós estamos servindo. Mas quando somos confrontados, aí eles mostram realmente o que tem aqui dentro. Né? Se eu falar, apontar aqui para você, e falar, muda essa cara. Aí você, não vou mais nessa igreja, ele falou comigo daquele jeito. Mas você precisa mudar a cara. Ei, você entregou sua vida para Jesus de verdade? Ou ainda está no controle dela? Percebe? O perigo de parecer certo. Mateus 23, verso 27 diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes ao sepulcro caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justo aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Olha o que Jesus está fazendo. Jesus está denunciando a religiosidade, o fingir ser obediente. Como que a pastora fala? Obediência é imediata, absoluta e com alegria. Você obedece dessa forma? Imediatamente, exatamente o que falou e com alegria? Percebe?
Aqui denuncia a intenção do nosso coração, que realmente está voltada para nós, para aquilo que nós pensamos, o que achamos que é certo. Então, eles aqui não eram visivelmente maus, mas fazia o que era certo, tinha aparência, mas o coração estava corrompido. Então o problema, amados, não é o exterior limpo. Olha, desde quando o Senhor me chamou para ser pastor, eu me recusei a usar paletó e gravata. Eu recusei pôr uma cadeira nesse lugar aqui, para dizer que é o lugar do pastor. Sabe por quê? Porque eu quero que as pessoas me conheçam, não por aquilo que eu sou externamente, mas por aquilo que eu sou internamente. E não vou usar. Só para fazer casamento, porque para honrar os irmãos aí, né, que está tudo bonitinho lá. E aí, amém. E é isso. Às vezes eu ponho umas camisas diferentes e alguns irmãos falam assim, nossa, agora está parecendo pastor, eu tenho que ouvir essas coisas ainda. Eu falei, você não entendeu nada, irmão? A desobediência mais perigosa é aquela que se veste de obediência para se esconder. Então, amado, se você está fingindo que obedece, isso é perigoso. Porque nós vamos provar que obedecemos na hora que o fogo estiver queimando. Na hora que as coisas estiverem apertadas. É aqui que vai mostrar o teu coração. Mas você sabe a intenção do teu coração. Você sabe a intenção do teu propósito. Então você pode agora fazer algo que muda tudo isso dentro de você. Mas antes disso, deixa eu só falar uma coisa. Tiago, capítulo 1, verso 14, diz assim, ó. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria vontade ou concupiscência. Depois de havendo a vontade concebida, ou a concupiscência concebida, dá a luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Então, o que isso quer dizer? Que tudo que eu estou falando aqui, não acontece do lado de fora. Então, quando você reage de uma forma sem amor, sem os princípios da palavra, quando você faz coisas que não é bom, não são agradáveis a Deus, e aquilo que Deus tem falado ao nosso coração, com as intenções malignas, isso não aconteceu do lado de fora para afetar o lado de dentro. É algo que você carrega já há muito tempo dentro de você. Todas as nossas emoções, a cada momento nós somos afligidos, e a gente faz o que com isso que está dentro do nosso coração? Se nós guardarmos aqui, isso aqui vai afetar e vai contaminar e vai trazer uma raiz de amargura dentro de nós. Sabe, toda pessoa que você tem um ressentimento, é porque você tem uma mágoa escondida que você já decidiu andar isso muito tempo antes, e isso não está resolvido dentro do teu coração. Então, antes de eu agir, eu já tenho algo que já está contaminado aqui dentro. Você não age porque você foi tocado no exterior. Você age porque você carrega algo errado dentro de você. Faz sentido isso? Isso é importante porque é aqui onde nós vamos encontrar o remédio. Porque quando eu conheço isso, eu começo a permitir Deus trabalhar isso dentro de mim. E aqui é ter um coração disposto. Só para você ter uma ideia, então. Toda atitude nasce de uma disposição interior. Ninguém trai do nada. Ou ninguém fere ou mente do nada. Há um processo interior antes. Você não mentiu porque, não. Mas tem uma coisa interior aí antes acontecendo, uma ação. Então, nós não começamos mentindo. Nós começamos desejando manipular. Há um desejo de manipulação que está dentro de você. Você quer o controle. É esse desejo que precisa ser entregue para Deus. Não a mentira que você está fazendo para que controle aquilo. Percebe? Ninguém começa mentindo, começa com desejo de manipular, né? Nós não começamos traindo ninguém, mas nós começamos justificando nossos pensamentos. Sempre tem um pensamento aqui, não, mas, sabe, talvez seria melhor desse jeito, eu vou pensar assim, eu preciso ser feliz. Eu estou trazendo justificativas para mim. Então, aquele que se justifica,
não se arrepende. Pode ver, uma pessoa que você vai cobrar alguma coisa, ela tem uma justificativa, ela nunca tem arrependimento. Nós falamos que a base de um relacionamento precisa ouvir. E você está conversando com a tua esposa cobrando algo de você, você já está na agulha já a justificativa. A resposta é, não, mas é por isso, mas é por aquilo, mas porque você fez assim, porque você fez aquilo. Você não para ouvir e falar assim, olha, me perdoa, você está certo. Acabou a conversa, acabou a briga. Você deixou de ser uma pessoa de aparência e começou a ser uma pessoa de atitude. Deus estava falando para aquele povo, Jeremias, rei, povo rebelde, que só pensa no próprio coração, só faz a vontade do coração. E o povo, ignorando isso, mataram Jeremias por causa disso. Percebe? E nós hoje, na nossa atualidade, com toda a informação, com tudo aquilo que Cristo fez, com o Espírito Santo dentro de nós, estamos ignorando isso. Amado, olha para o Espírito Santo que está dentro de você, pergunta para ele se não é verdade o que eu estou falando. Pergunta para ele se isso não vem dele, e se ele não quer transformar você nisso. Sabe, não começamos negando a fé, a pessoa não nega a fé, eu sei de ser crente, não. Começamos com as dúvidas no silêncio. A gente começa, será? Fica aqui, dentro da gente. Vai dar, vai acontecer. Daqui a pouco você está longe da igreja, daqui a pouco você está longe de Jesus, está longe de tudo isso. Sabe? Alguém deixa de fazer algo, não porque não tem tempo, mas a desculpa é, não estou tendo tempo para ir, não estou tendo, né? Fala isso. Mas porque já está desanimado, porque já está ressentido, porque sempre estava buscando reconhecimento. Olha a intenção. Então, quando o nosso coração está intencionado a desobedecer, é meio que camuflado tudo isso, a gente não percebe, e aí o pastor tem que trazer uma palavra, abrindo os nossos ouvidos, e mostrando realmente o que está dentro de nós. E amado, o que nós vamos fazer com isso? Você vai sair daqui da mesma forma? Você vai sair daqui pensando do mesmo jeito? Você vai sair daqui falando, não, é isso. Não, amado, nós precisamos ter uma atitude agora. Então, antes de você reagir, eu quero dar uma dica para você. Pergunta, amado, pergunta, que disposição está me guiando agora? Qual é o sentimento que eu estou tendo para fazer isso dessa maneira? Que você vai encontrar respostas para aquilo que você tem vivido. Pergunta para Deus, qual é a disposição minha? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu quero agora ganhar essa guerra dentro de casa? Por que eu quero mudar de emprego? Por que eu quero casar agora? Por que isso? Por que aquilo? Qual é a intenção? Qual é a minha disposição? Por que eu quero trocar de carro? Por que eu quero... Você está entendendo? Você vai encontrar respostas aqui. Mas existe a graça daqueles que se humilham debaixo da mão de Deus. Olha só, 1 Pedro 5, 6, para a gente fechar, tá bom? Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sabe, uma coisa que nós precisamos entender, Deus não espera obediência perfeita. Deus não está esperando isso de você, mas Ele está esperando um coração rendindo, um coração disposto a ouvir a vontade dEle e falar, Senhor, eu quero fazer Tua vontade. Se vamos ser perfeitos, amados, isso é uma outra questão, mas uma coisa tem que ter dentro do nosso coração. Eu quero eliminar os bezerros de ouro da minha vida, eu quero deixar de ter aparência, e quero ser aquilo que a Tua palavra diz que eu sou. Para isso, eu preciso me humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. E o que é isso? Humilhar-se é dizer, Senhor, eu não quero só parecer obediente, eu quero ser obediente.
Sabe, muitas vezes a gente tem uma característica errada do que é humilhar-se. É como se rebaixasse, como se desvalorizasse. Mas humilhar é reconhecer que o outro tem razão. Pronto. Humilhar, sabe, é dizer assim: eu preciso de ajuda. Humilhar-se debaixo da poderosa mão de Deus é dizer: Senhor, eu confio que o que o Senhor tem é melhor para mim. Então eu preciso da tua ajuda. Eu quero deixar de ser assim, quero que a tua vontade opere dentro de mim. Isso é se humilhar diante dele. É confiar que ele está no controle de todas as coisas. E quando nós fazemos isso, a graça de Deus, ela vem sobre nós e nos transforma. Então a graça, ela não cobre a desobediência persistente. Se você persiste em desobedecer, a graça não cobre isso. Mas ela nos convida para uma mudança com amor. E o que Deus quer nessa manhã é que nós reconhecemos nossas disposições erradas. Que você pense nisso. Veja a intenção do teu coração. Peça ajuda para o Espírito Santo. Peça ajuda para Ele te mudar, te transformar. Escolha ceder quando a carne sua quer vencer. Sabe? Você ganhou bastante já. Você sempre teve razão na vida toda. Isso não mudou teu coração, sabe? Os traumas ainda estão aí, as bagunças estão aí dentro de você, querido. Deixa Deus assumir o controle da tua vida. Deixa a obra ser completa. Fique de pé, por favor. Fecha seus olhos. Pense no que nós estamos falando aqui agora. Peça para o Espírito Santo te mostrar situações que aconteceram essa semana na tua vida. E qual é realmente a disposição do teu coração? Sabe, ainda com teus olhos fechados, quantos princípios mundanos estão ainda fortalecendo aí a dureza do teu coração? Quanto machismo ainda está dentro de você? Quanto feminismo ainda está dentro de você? Quantas barreiras têm impedido você, sabe, de acreditar, de confiar que Deus é aquele que tem cuidado e vai cuidar de você? Escolha ceder hoje, escolha abrir mão. Escolha fazer a vontade dEle, quando Ele diz, calma, calma. Quando Ele diz, não se desespera, não se desespere. Quando Ele diz, confia. Diga para Ele que você dispõe o teu coração hoje a obedecê-lo. Diga para Ele te ajudar nessa caminhada. Nós podemos começar da seguinte forma, amados. Se você ainda não entregou sua vida para Ele e confessou Ele como Senhor e Salvador da tua vida, você pode começar hoje dessa forma, amado. Você pode levantar a sua mão do seu lugar e dizer, Jesus, eu quero confessar. Eu quero declarar que o Senhor é Senhor e Salvador da minha vida. Quero começar isso. Chega de eu estar no controle. Chega de eu ter uma aparência que tenho te servido, que tenho te amado, mas eu quero te entregar a minha vida. Se você percebe que você tem bezerros de ouro no teu coração, você pode levantar as suas mãos e dizer, Senhor, eu sou esse que tem alguns bezerros de ouro e eu quero te entregar nessa manhã. Eu quero entregar diante de ti, não quero sair daqui com isso na minha vida. Levante suas mãos, apresente a Ele isso, faça isso. É nesses momentos, eu sei que o Espírito Santo está tocando teu coração, eu sinto isso, e você pode não concordar, mas eu creio. Mas aqui na tua cabeça, querido, é como se o Senhor estivesse me mostrando. Existem várias imagens mostrando assim, mas e isso, mas e aquilo, e se eu não conseguir, e se eu não fizer?
E se eu não mudar? Eu quero, Jesus, mas o Senhor sabe, ainda tenho muitas coisas para ser resolvida. Eu não sei, amado, quem é essa pessoa, mas eu sei que você está ouvindo isso. Amado, você nunca vai experimentar de Deus se você ficar ainda nesse lado. Você nunca vai sentir o amor de Deus sobre você se você ficar desse lado dos pensamentos. Deus não está preocupado como que você vai mudar tudo isso. Ele não foi essa a pergunta. Como que eu vou mudar tudo isso? Deus não falou isso para você. A pergunta é: você quer que Deus comece a mudar a tua vida? Você quer que Deus faça algo na tua vida de transformação? Entregar-se a Ele não é eu sou responsável por uma mudança em mim, mas eu estou dando tudo que eu tenho para Ti, Jesus, para que o Senhor mude em mim. Amado, eu te convido nessa manhã a se manifestar. Você sabe que Deus está falando com você. E eu sei que tem um desejo que queima dentro do teu coração. E o Senhor te chama. Vem. Deixa eu fazer isso na sua vida. Dá seu passo. Seu passo é só querer. O meu é transformar você. É o que Deus está falando para você. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui na frente. Eu sei que Deus está falando com você. Eu sei que você está com medo, teu coração está acelerado agora. Mas é com esse coração que Deus quer te acessar. Não tem problema você ficar no teu lugar. Mas até quando você vai ficar no teu lugar? Até quando? Segura na mão da pessoa que está do seu lado. Não é todo mundo, é só cada um segurar na mão de um, só tá bom já. Se a mão dessa pessoa estiver suada, querido, fala assim para ela: Deus estava falando com você, você não teve coragem, hein? Sente, se a mão dela estiver molhada, você pode trazer ela aqui na frente, pode falar: vamos lá, eu vou com você. Eu caminho contigo. Eu não estou falando isso, eu estou falando aquilo que o Espírito Santo está falando no meu coração. Mas amém. Pai, eu te louvo, Jesus, por essa manhã. O nosso coração é teu, Jesus. Obrigado por se revelar para nós, por falar ao nosso coração, realmente mostrar o que temos aqui dentro. Coisas que ainda permanecem, que nos atrapalham muito na nossa caminhada. Nós deixamos isso de lado hoje, entregamos no teu altar. Só o Senhor é Deus nas nossas vidas, e só o Senhor é adorado em nossas vidas. Por isso, recebe, Senhor, o nosso coração, e que a tua graça repouse agora sobre cada um de nós, transformando as nossas vidas, não sendo mais sepulcros caiados, mas homens e mulheres que são cheios do teu amor, da tua presença, e coração disposto a te obedecer, Pai. É no nome de Jesus que eu oro e abençoo tua igreja. Amém e amém. Se você recebe, aplauda Jesus.